Olá, alunos! Vamos iniciar a nossa aula da unidade 1 da disciplina de Gestão de Crédito e Risco. Vamos iniciar essa disciplina falando um pouco primeiro sobre as instituições bancárias, para que possamos aos poucos avançar e adentrar na área de intermediação financeira. Mas o que são bancos? Bancos são empresas que trabalham basicamente com empréstimos de dinheiro. Só isso? Não. Outras atividades também, que vamos ver um pouco mais na frente. Mas quando falamos de empréstimo de dinheiro, nos referimos ao fato de que o banco funciona como um intermediador. Como assim? Ele pega dinheiro emprestado, né? Ele toma dinheiro, pega dinheiro emprestado daqueles agentes que estão com dinheiro folgado, estão com dinheiro sobrando, que são os chamados agentes superavitários, e transfere este dinheiro, né, ou seja, faz a intermediação deste dinheiro para que ele chegue aos agentes deficitários, né, que são aqueles agentes que precisam de recursos. Então, basicamente, o banco ele pega o dinheiro daqueles que têm sobrando e intermedia para que este recurso chegue às pessoas, às organizações que estão precisando de recursos. Tá? Em troca disso, né, o banco paga juros a essas pessoas das quais ele está pegando este recurso, tá? E recolhe taxas das pessoas para o qual ele está destinando aquele recurso. De uma maneira geral, o banco paga, né, um juros menor àqueles de quem ele está pegando o recurso emprestado, tá? E cobra uma taxa maior para quem ele está emprestando, ou seja, ele pega um recurso do qual ele vai pagar um juros mais barato e empresta a terceiros dos quais ele vai cobrar um juros mais caro, tá? E o lucro do banco é exatamente a diferença entre essas duas taxas de juros. Como falei no início, né, além da questão de empréstimo e créditos, bancos também, tá, prestam outros tipos de serviços. A movimentação financeira geralmente se inicia, tá, com um intermediário, né, como eu falei, que vai intermediar a transferência de recursos entre os agentes superavitários para os agentes deficitários, ok? Formalmente, essa atividade que o banco exerce, né, como falado aqui no slide anterior, de transferir recursos, né, de agentes superavitários, que são aqueles que possuem recursos sobrando, tá, e desejam movimentar este recurso para obter algum ganho de volta, tá, ele faz a intermediação do recurso destes agentes para os agentes deficitários, que são aqueles que o quê? Aqueles que precisam de recursos e não têm em seu caixa. Tá? E estão dispostos a pagar uma taxa para obter este recurso. Certo? Então, essa atividade que o banco exerce recebe um nome formal de mediação. Tá? O que é um termo bem apropriado, porque basicamente é o que ele faz. Ele conecta os dois polos. O polo que está superavitário ao polo que está deficitário. Certo? E ele paga, como foi dito, um recurso, paga uma taxa, uns juros ao agente do qual ele está pegando este recurso, tá? E cobra uma taxa do agente que ele está emprestando este recurso. Só que ele cobra para emprestar uma taxa bem maior do que ele paga para aquele investidor que disponibilizou o dinheiro. Essa diferença, chamada de spread, é a remuneração do banco. Então, é a partir daí a grande captação dos bancos, tá? A grande receita dos bancos advém desse spread de transações desse tipo. Existem dois tipos de intermediação, tá? Intermediação direta, intermediação financeira direta e a intermediação financeira indireta, tá?
A direta, ela é feita por agentes superavitários, né, para agentes deficitários. Os agentes superavitários depositam esse recurso em uma instituição financeira, tá? Pode ser um banco, através de algumas formas, como depósito em conta corrente ou aplicações em CDBs, que são certificados de depósito bancário, em RDBs, ou até na própria poupança, tá? E os agentes deficitários, ou seja, aqueles que precisam do recurso, tomam, né, este recurso ou pegam este recurso das instituições financeiras na forma de operação de crédito. Exemplo, né, o CDC, né, o crédito direto em conta, financiamentos, títulos de desconto como duplicatas, cheques, notas promissórias, através de leasing e dentre outros diversos tipos que os agentes deficitários podem se utilizar para conseguir este recurso. Já a indireta também sai de agentes superavitários para agentes deficitários, só que de uma forma indireta. Há um título, um papel no meio que torna a negociação bem indireta, tá? Ou seja, os agentes superavitários adquirem como investimento um título de crédito imobiliário, como ações, debêntures, que nós vamos ver um pouquinho mais na frente o que é, tá? Através da Bolsa de Valores de São Paulo, tá? Bovespa, hoje a B3, né? Ou através de mercado de balcão. E o recurso chega aos agentes deficitários, que tomam este recurso na forma de títulos de crédito, inclusive abrindo a possibilidade de participação de novos acionistas no capital social. Como assim? Vamos dizer que uma empresa precise de um recurso e ela não queira pagar um juros sobre esse capital, sobre esse recurso que ela precisa e não tem caixa, tá? Então ela é um agente deficitário, né? Ela pode abrir capital, ou seja, abrir negociação de partes da empresa dentro de bolsa de valores, ou seja, converter as cotas da empresa em ações e vender em um mercado primário, né? Que é aquele mercado onde há a primeira negociação destas ações. Investidores vão adquirir essas ações e esse dinheiro, a priori, vai para o caixa da empresa. Assim, ela consegue o recurso necessário sem precisar pagar nenhum juros por isso, nenhum juros bancário por isso. Então, gente, o mercado financeiro ele é formado por instituições financeiras que realizam essa operação de intermediação, tá, que nós já falamos, dentro de mercados. Mercados estes que são mercados monetários, de crédito e mercado de câmbio, que vocês também devem ver mais na frente um pouco mais detalhado cada mercado desse. E quais são os principais tipos de instituições financeiras? Nós temos os bancos comerciais, os bancos múltiplos, que são aqueles bancos que trabalham com mais de uma atividade, são a grande maioria, bancos de investimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimentos, ou seja, as financeiras. Porém, gente, vocês podem se perguntar como é que a instituição financeira, né, calcula esse spread, né, esse lucro que ela vai ter, tá, nessa diferença de taxas pagas a taxas cobradas. Bem, o banco leva em consideração o risco financeiro. A pessoa que cedeu, o agente superavitário que cedeu o recurso ao banco, né, que aplicou naquela instituição financeira, quando ele precisar, ele vai querer o recurso dele de volta. E a instituição financeira, né, tem por obrigação de entregar o recurso de volta. Porém, o recurso foi emprestado a um terceiro, ou seja, a um agente deficitário. Existe um risco nessa transação. Qual é? Do agente deficitário, né, o agente que pegou o crédito, não pagar. Atrasar parcelas e o banco ter que tirar do seu caixa, né, ali para poder repor quando o investidor inicial requisitar o dinheiro dele de volta. Normalmente a taxa cobrada, né, para a concessão desse empréstimo se baseia no risco que a concessão desse empréstimo é para o banco. Por isso que muitas vezes você pode
ter uma taxa de juros com um banco e uma taxa de juros diferente com outro. Tá? Por isso que antes você tinha uma taxa de juros menor, agora você pode ter uma taxa maior, ou vice-versa. Porque depende do risco que o banco enfrenta ao lhe conceder este recurso. Esse risco pode advir tanto de um risco de mercado, tá? Um problema mercadológico que possa tornar mais difícil o pagamento deste recurso no futuro, ou seja, como aumento do índice de desemprego, que aumenta a possibilidade do agente que pegou esse crédito ficar desempregado e não ter condições de arcar com o pagamento dele, assim como características da sua própria finança, tá? Como taxa de endividamento, capacidade de pagamento, que nós vamos ver também mais na frente. Então, via de regra, quanto mais seguro o banco tiver em lhe conceder um empréstimo, menor vai ser a taxa de juros. Por isso que normalmente empréstimos com garantias, né, com bens que são colocados em garantia no caso de não pagamento, as taxas de juros costumam ser mais baratas. Dentro do mercado financeiro, nós temos diversos ativos financeiros, tá? E o que é um ativo financeiro? São aqueles que são negociados no mercado financeiro, sendo conhecidos como ativos de papel, tá? Eles são basicamente títulos não palpáveis, tá? Não propriamente físicos, tá? Que são negociados dentro do mercado financeiro. Dentre os ativos financeiros, os mais comuns são 1. Ações, tá? E o que é uma ação? Que vocês devem serem acostumados a ouvir bastante nos noticiários, tá? Ação nada mais é do que a menor parte divisível de uma empresa, tá? É um título que representa uma pequena fração do capital daquela empresa. Existe a empresa, existe o valor de mercado dela, tá? Existe o capital social dela também. E esse capital é quebrado em pequenas partes, em pequenas frações. Cada fração dessa é uma ação, se a empresa estiver em mercado aberto, né? Para negociar ações, suas próprias ações em bolsas de valores, a empresa obrigatoriamente tem que ser uma sociedade anônima, tá? E as ações se dividem basicamente em 2 tipos principais. As ações do tipo ON e as ações do tipo PN, ou ordinárias nominativas e preferenciais nominativas. Toda empresa tem que ter as duas, toda empresa negociada na B3, que é a nossa bolsa de valores, tá? É a antiga Bovespa. Precisa ter os 2 tipos de ações? Não. Algumas empresas emitem ações somente ordinárias e outras emitem ações somente preferenciais, certo? Nas ações ordinárias, qual é a diferença delas? Tá? A ação ordinária, ela permite que aquele acionista, aquele investidor que comprou ações do tipo ordinárias, tenham direitos preferenciais, tá? À votação. Tá? Ele tem o direito de votar na empresa, votar nos conselhos, votar nas assembleias. Porém, ele não tem preferência sobre o pagamento de dividendos. Ele não tem preferência sobre o compartilhamento do lucro. É a remuneração sobre capital de terceiros. Já em ações do tipo preferenciais, o investidor, o acionista, não tem preferência, não tem prioridade, ele não tem o direito, normalmente, de voto, tá, dentro das assembleias, porém ele tem preferência em receber esses dividendos. Ou seja, ele recebe primeiro do que os outros o pagamento da remuneração sobre capital. Ok? Então, enquanto nas ordinárias nominativas o investidor, o acionista, tem direito a voto, tá, garantido por lei dentro das empresas, o detentor mas não tem, né, direito preferencial a dividendos, o detentor das ações do tipo preferenciais nominativas não tem, via de regra, direito
a participar de votações dentro da empresa no qual ele investe, tá? Porém, ele tem direito de preferência, daí o nome, né, no recebimento de dividendos. Ações preferenciais nunca podem votar, então, poder podem, tá? Não é um direito, mas caso a empresa, né, ela queira que os acionistas preferenciais votem, né, então ela pode convocar estes acionistas a colocarem seu voto, né, explanarem seu voto. E existem também, gente, ativos futuros, certo? Basicamente o que são, tá? São contratos derivados, ou seja, eles estabelecem um pagamento no futuro, certo? Calculado com base em um derivado, tá? Em um título, tá? Em um papel do mercado à vista. Por isso que ele é derivativo, porque o valor dele deriva de alguma coisa, tá? Ele deriva do papel do mercado à vista. Só que por ele ser um contrato negociado a futuro, o que isso quer dizer, tá? Isso quer dizer que esse contrato vai ser fechado hoje, porém, tá? Ele só vai ser liquidado no futuro. O que este contrato te dá, tá? Te permite? Ele te permite o direito de comprar ou vender um determinado ativo numa data futura, tá? Esse ativo é o ativo do qual deriva este contrato. Então eu posso optar por comprar uma opção futura de um ativo, certo? A um determinado valor hoje. E lá na frente eu posso me decidir se eu compro ou não, se eu exerço o meu direito de comprar ou não, meu direito de exercer ou não. Porque no contrato a futuro, o que eu pago neste momento é um direito. Tá? É um direito que eu posso optar por exercer ou não à frente. Títulos públicos. São títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, tá? Com o objetivo de quê? De captar recurso para financiar as atividades do governo. Como é um título público, tá? O governo emite um título, nesse título é dito quanto ele vale, qual é o vencimento dele, pode ser 1 ano, 2 anos, 5 anos, tá? E normalmente ele é reajustado pela taxa básica de juros, a Selic. Então, se você investiu R$ 1.000 em um título público e ele vence em 2022, em 2022 você vai resgatar esse título e o governo vai lhe pagar o valor que tem estipulado no título, acrescido da correção que está ali especificada. É uma forma rápida e relativamente fácil do governo levantar dinheiro para financiar seus programas. Títulos privados. É bem parecido com o título público, só que em vez de ser emitido pelo agente público, ele é emitido por um agente privado, ou seja, ele é emitido por empresas que têm o mesmo objetivo de angariar recurso para financiar suas atividades. Outro tipo de ativo financeiro são as commodities, tá? Que é um termo em inglês que designa mercadorias, certo? Normalmente, commodities são produtos ainda em estado bruto, matéria-prima, certo? Petróleo, por exemplo, é um commodity, tá? Esse tipo de mercadoria pode ser mantida em estoque por algum tempo, sem que haja perca da qualidade dessa commodity, dessa matéria-prima. Por isso, ele pode ser negociado facilmente a nível global, tá? Tanto em mercado à vista como mercado a futuro. E agora, gente, vamos entrar em como é organizado o nosso sistema financeiro nacional, como ele se estrutura. Ou seja, gente, como ele é estruturado, né? Nosso sistema financeiro nacional engloba todas as instituições financeiras ou não financeiras, tá? Vocês vão saber o que são instituições não financeiras daqui a pouquinho.
Instituições de capitais, específicos para a captação e aplicação de recursos, propiciando um fluxo regular de recursos entre agentes superavitários e deficitários. Nosso sistema se divide basicamente em dois. Na verdade, o Banco Central determina que ele se divide em três, tá? Subsistema normativo, subsistema supervisor, subsistema de intermediação. Aqui eu estou colocando, como dois, estou colocando o subsistema supervisor junto com o subsistema normativo, tá? Porque eles são bem semelhantes e um acessora o outro de maneira direta, tá? Por isso eu coloquei a divisão em duas, subsistema normativo e supervisor, tá? E subsistema de intermediação. O normativo, gente, ele é responsável pelo funcionamento do mercado financeiro e das instituições que fazem parte dele, tá? É um sistema que cria normas, daí advém normativos, tá? E o supervisor, como o próprio nome diz, é um sistema que supervisiona a aplicação dessas normas. É composto basicamente pelo Conselho Monetário Nacional, a CMN, e as suas comissões consultivas, né, que a assessoram, tá? O Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários, que entram como agentes supervisores, e as instituições especiais, Banco do Brasil, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social e a Caixa Econômica Federal. Vamos ver melhor um pouquinho de cada um deles agora. Conselho Monetário Nacional, CMN, tá? Ele formula toda a política de moeda e de crédito do país, tá? Ele é o principal órgão e ele formula toda a política, a estratégia de trabalho, de emissões de moedas e de crédito dentro do nosso país, com o objetivo de quê? De atender aos interesses econômicos e sociais estabelecidos pelo governo, pelo Poder Executivo, tá? Do país. Tem como objetivo fixar as diretrizes e as normas da política cambial, regulamentar as operações de câmbio, controlar a paridade da moeda e o equilíbrio da balança de pagamentos. É composto por quem? Ministério da Economia e o presidente do Banco Central. Vejam aí por que eu coloquei o supervisor, tá? O subsistema supervisor junto com o normativo aqui. Porque vejam que há uma ligação bem íntima já entre eles. Aqui tem um detalhe, gente. Ó, fixar diretrizes às normas da política cambial. Mas como assim? Norma na política cambial, professor? Sim, tá? No início de cada ano, o governo estipula qual é o valor aceitável, tá, do dólar dentro da economia. Por quê? Porque o dólar afeta diretamente a balança de pagamentos. Não é isso? Ele afeta diretamente a nosso nível de importações e o nosso nível de exportações. Então, o governo no início do ano, final do ano anterior, início do ano, ele já estabelece qual é a taxa atrativa de cotação do dólar, tá? Para que não prejudique a nossa balança de pagamentos, a nossa balança comercial, ok? E o governo possa atingir seus objetivos. Para isso, o governo cria uma política cambial, como vai tratar essas movimentações do câmbio. E nisso, o Banco Central aqui, ó, ao longo do ano, faz diversas intervenções, tá, na cotação do dólar, para poder manter a política cambial, certo? Planejada pelo governo. Exemplo, se o dólar, o Banco Central tem uma reserva de dólares, tá? E se o dólar sobe muito, dispara muito na economia, o que ele faz? Ele entra com uma venda de parte dessa reserva. O objetivo qual é? Aumentar a oferta de dólares no mercado para baixar o preço dele. Ok? Agora, se o dólar está muito barato, tá? O que o Banco Central faz? Ele vai no mercado e compra dólares e retira dólar de dentro da economia para forçar o preço
do dólar a subir. É interessante trabalhar isso, gente, porque se o dólar estiver muito caro, ele vai favorecer as exportações, já que elas são pagas e negociadas em dólares, tá? Então, vai beneficiar nossas exportações. Em contrapartida, um dólar muito alto prejudica as nossas importações, porque nossas importações são pagas em dólares. Da mesma forma, se o dólar estiver muito baixo, tá? Ele vai favorecer nossas importações, porque nós pagamos em dólares, mas também vai prejudicar nossas exportações, que recebem em dólares. Por isso é interessante trabalhar em um meio termo. E o Banco Central, o que é? Tá? A principal função dele, tá? É fiscalizar e disciplinar o mercado financeiro. Ele é um braço executor das políticas que são traçadas, tá? Pelo Conselho Monetário Nacional, ou seja, ele é o braço prático e executor, e o braço supervisor. Então ele executa as políticas determinadas e supervisiona o mercado financeiro, tá? Para analisar se as instituições estão cumprindo o que é determinado pela CMN. E ele entra também como órgão disciplinador do mercado financeiro. Disciplinador do ponto de vista de órgão punidor. Ou seja, o órgão aplicador de multas. Então, ele aplica as penalidades, tá, na intervenção e na liquidação extrajudicial de instituições financeiras. Ele gerencia o sistema financeiro nacional, tá? Expedindo normas, autorizações, portarias, para tentar promover o controle dessas instituições, tá? E evitar que elas fujam do que é determinado pela CMN, tá? Então ele, como foi dito aqui no início, tá? Ele é um banco executor da política determinada pela CMN, tá? Ele é um banco fiscalizador, supervisor e um banco disciplinador, um banco punidor. CVM, Comissão de Valores Mobiliários, tá? Ela é vinculada aqui, desculpa aqui, gente, tá? Ao Ministério da Fazenda, mas ela é vinculada ao Ministério da Economia, né? Porque foi alterado no governo Bolsonaro, tá? Então, ela é vinculada ao Ministério da Economia e tem a função de quê? De tanto supervisionar como criar algumas normas, tá, que regem o mercado de valores mobiliários, ok? O mercado de investimentos. Ele é o principal incentivador de investimentos dentro do mercado acionário, tá? Ele incentiva que as pessoas, que as empresas entrem dentro da Bolsa de Valores, passem a negociar, a investir dentro da Bolsa de Valores. É o principal promotor do mercado acionário, tá? E é ele que assegura a lisura, a honestidade das operações de compra e venda de valores mobiliários. Promove a expansão do mercado acionário e protege os investidores do mercado acionário, criando normas, tá? E supervisionando o funcionamento do mercado acionário. Ou seja, ela é o principal órgão fiscalizador da nossa Bolsa de Valores. Banco do Brasil é um agente financeiro do governo federal, tá? É o banco que executa a política de crédito estabelecida pelo governo federal, certo? Ele tem autorização para funcionar também como um banco comercial, ou seja, pode exercer atividades comuns a qualquer banco. E, além disso, ela é um banco de investimento e desenvolvimento. Tá? Ela financia atividades rurais, industriais, comerciais, atividades de serviços, busca fomentar a economia nacional, a economia regional. Ou seja, ele é um banco que trabalha com as linhas de financiamento do governo federal.
Temos o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Tá? É o principal instrumento de médio e longo prazo de execução da política de financiamento do governo federal. Neste caso, o Banco do Brasil ele é mais voltado já à política federal de curto prazo, tá? Ficando o BNDES a cargo da política de média e longo prazo do governo federal. Objetivo: reequipar e fomentar empresas de interesse ao desenvolvimento do país. Tá? É o banco que trabalha com linhas de desenvolvimento, de incentivo, de crédito, tá? Para empresas que sejam julgadas de interesse para o desenvolvimento nacional ou regional. Tá? É um banco que possui taxas de juros baixíssimas, possuem até alguns créditos a fundo perdido. O que é um crédito a fundo perdido? É aquele crédito que o banco está colocando, está investindo, está lidando ali, e ele não espera receber de volta. Tá? Ele espera apenas uma contrapartida social ou econômica, ou seja, ele espera que aquele crédito gere um desenvolvimento regional, desenvolvimento de um novo produto. Então o banco possui também algumas linhas de crédito não reembolsáveis, tá? Mas a grande maioria são reembolsáveis, ou seja, o banco espera que você pague de volta, mas as taxas de juros do BNDES costumam ser baixíssimas, porque o grande objetivo dele é o desenvolvimento econômico e social, nacional e regional. Tá? Então ele é basicamente um banco de fomento. O BNDES, por exemplo, é o administrador do Fundo FAT, né, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o fundo que financia o seguro-desemprego. A Caixa Econômica Federal. Tá? As caixas econômicas são instituições financeiras públicas, autônomas e que apresentam um claro objetivo social. A Caixa Econômica Federal não é exclusivo do Brasil. Tá? Na verdade, Caixa Econômica Federal é um tipo de instituição bancária que existe em diversos países do mundo. Ok? No nosso caso, né, ela é uma instituição financeira pública e autônoma que tem um objetivo social bem maior que um objetivo financeiro, certo? Ela possui, assim como o Banco do Brasil, tá? Autorização para exercer atividade de banco comercial e banco múltiplo, como qualquer outro banco, tá? E ela é a principal gestora do sistema financeiro de habitação, né? Ou seja, o sistema de financiamento do imóvel próprio, da casa própria. Os recursos para esse sistema vêm do FGTS, de cadernetas de poupança, e de fundos próprios dos agentes financeiros, ok? Então a Caixa Econômica Federal, ela é, assim como o Banco do Brasil, ela tem uma visão de trabalho das iniciativas federais, porém bem maior que o Banco do Brasil, certo? O Banco do Brasil trabalha com linhas específicas ali, sendo a Caixa Econômica Federal a grande detentora do direito de aplicar as políticas públicas do governo federal. Tá? Não é à toa que quase tudo de linhas de financiamento, de créditos do governo federal vem por intermédio da Caixa Econômica Federal. Ela é responsável por maior parte dos programas sociais do governo federal. Gente, já o subsistema de intermediação, tá? Ele é composto pelas instituições bancárias e não bancárias, tá? Que opera exatamente com aquele sistema de intermediação que eu falei, né? De intermediar a saída do recurso dos agentes superavitários para os agentes deficitários. É composto pelas instituições financeiras bancárias, não bancárias, a SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, as instituições auxiliares ao sistema financeiro, tá? E as instituições não financeiras. Primeiro, tá? Que são as instituições financeiras bancárias. São basicamente os bancos comerciais, que são constituídos em formas de sociedades anônimas, tá? Possuem capacidade de criar moeda escritural, ou seja, de criar papel, né, de criar títulos, tá?
E trabalham também com a prestação de serviços, saques, pagamentos de cheque, transferências, ordens de pagamento, cobranças, custódia de valores, todos os serviços que nós observamos que os bancos fazem durante o seu dia a dia de expediente. As instituições financeiras não bancárias são compostas por bancos de investimento, tá? Que são grandes fornecedores de crédito de médio e longo prazo e repasses de recurso ao exterior. Vejam a diferença, tá? Os bancos de investimento, eles não trabalham como um banco comum. O objetivo principal deles são fornecer créditos de longo e médio prazo e fazer transferências de recursos para o exterior e receber recursos do exterior. Nós temos os bancos de desenvolvimento, que são instituições públicas estaduais que visam promover o desenvolvimento econômico e social da região de atuação. Tá? Antigamente nós tínhamos muitos bancos de desenvolvimento estaduais. Por exemplo, aqui no estado do Ceará nós tínhamos o Banco do Estado do Ceará, né, que é o antigo BEC, que foi adquirido pelo Bradesco, tá? Mas em alguns estados nós ainda temos os bancos de desenvolvimento estaduais, ok? As sociedades de crédito, financiamento e investimentos, que são as conhecidas como financeiras, tá? Dedicam-se a financiar bens duráveis às pessoas físicas por meio de CDC, né, que é aquele crédito direto ao consumidor, que já cai em conta corrente, né? Ou seja, são as financeiras que nós financiamos veículos, carros, motos, alguns bens de maior valor agregado. As sociedades de arrendamento mercantil, né, que trabalham com arrendamento de bens, tá? Ou seja, leasing. Então elas fazem operações de leasing de bens nacionais, que são adquiridos por terceiros e destinados ao uso de arrendatários, muito utilizados por empresas para compra de frotas de veículos, por companhias aéreas para adquirir aeronaves, por empresas de engenharia para maquinário pesado, cooperativas de crédito, tá? Que é aquelas que nós costumamos encontrar, às vezes até em bairros, né? Que são voltadas a viabilizar crédito aos seus associados, e as sociedades de crédito imobiliário, que voltam a financiar somente operações imobiliárias, ou seja, compra e venda de imóveis. Os recursos são levantados através de letras imobiliárias e a caderneta de poupança. Dando continuidade, nós temos a SBPE, certo? Que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que tem como função promover o financiamento imobiliário geral, tá? Por meio de quê? Por meio da captação e do direcionamento dos recursos depositados nas poupanças. Ela é composta pela Caixa Econômica Federal, as sociedades de crédito imobiliário, que nós já vimos, tá? As associações de poupanças e empréstimos e os bancos múltiplos. A captação do recurso, que é feita por essas aqui, para a SBPE, tá? É feita através da caderneta de poupança e dos fundos que são provenientes do FGTS. E nós temos as instituições auxiliares. São as bolsas de valores, as sociedades corretoras de valores imobiliários, né, que trabalham basicamente dentro de bolsa de valores, porque as pessoas físicas, né, não podem trabalhar, nem as pessoas jurídicas, tá, também, podem comprar ações diretamente na B3, né, não pode operar diretamente na bolsa de valores. É necessário que uma sociedade corretora de valores imobiliários, tá, faça esse serviço. Então, quando nós queremos comprar títulos, comprar ações, desculpa, quando nós queremos comprar ações, nós fazemos nosso cadastro junto a uma corretora de valores imobiliários, colocamos recurso em uma conta dessa corretora e a partir daí nós dizemos o que nós queremos comprar, o que nós queremos vender dentro da bolsa de valores, ok? Então eu lanço uma ordem de compra de ação de uma empresa X. Essa ordem de compra eu lanço no sistema da corretora, ela recebe lá e executa a compra caso tenha alguém vendendo no valor que eu desejo comprar. Okay?
sociedades distribuidoras de valores mobiliários e os agentes autônomos de investimento. E, por fim, as instituições não financeiras, que são as factorings, são grandes conhecidas das pequenas empresas, né? Pouco utilizada por média empresa e não utilizada por grande empresa, mas bastante utilizado por pequenas empresas, tá? São empresas comerciais que operam por meio da compra de duplicatas, cheques ou outros títulos, de forma similar a um desconto bancário. Dando um exemplo, vamos dizer que a sua empresa recebeu um cheque pré-datado, que só pode ser descontado daqui a 30 dias, só que você precisa do dinheiro de imediato. Tá? Então você pode se dirigir a uma factoring, e a factoring vai comprar o direito de recebimento deste valor, ou seja, deste cheque. Ela vai ficar com o cheque, vai passar a ser a detentora do direito de recebimento dele, ok? E vai te entregar o valor, mediante o pagamento de uma taxa, tá? Aí varia de acordo com cada factoring, tá? Fica a média de 10%. Então, se é um cheque de 10 mil que você vai resgatar, a factoring te dá 9 mil e fica com um cheque de 10, por exemplo, tá? E a partir daí, todo o risco é da factoring, né? Se vai receber, se não vai, se o cheque vai compensar, se não vai, tá? Só que as factoring, para poder fazer isso, antes elas trabalham com cadastro, porque elas analisam o risco de fazer isso. E as companhias seguradoras, tá? Que só são consideradas dentro do sistema financeiro porque elas têm uma obrigação legal de aplicar parte das reservas delas no mercado de capitais. Tá? Então, já que elas precisam, por obrigação, investir no mercado de capitais, elas entram dentro do sistema financeiro. E crédito, nós falamos tanto de gestão de crédito, risco, né? Falamos sistema financeiro e, enfim, crédito. O que é o crédito? Tá? Crédito é todo ato de vontade ou disposição de alguém de ceder temporariamente parte do seu patrimônio, parte dos seus ativos, tá? Para um terceiro, com a expectativa de que este terceiro lhe devolva integralmente o recurso, acrescido de uma taxa de juros, tá? Após decorrido o tempo estipulado na negociação. Ou seja, crédito é o ato de ceder um recurso a um terceiro, na expectativa de que este terceiro lhe devolva integralmente este recurso no futuro, acrescido de um valor a mais. Crédito, em sentido restrito e específico, como consistindo na entrega de um valor presente mediante uma promessa de pagamento. Tá? No caso de uma loja, quando você vai comprar crédito numa loja. Tá? O exemplo que eu coloquei aqui embaixo foi uma loja de informática. Tá? No caso de uma venda a crédito de um computador, por exemplo. A loja vai te entregar o computador, tá? Mediante a promessa de pagamento em uma ou mais parcelas em um determinado prazo. Então, ela está te cedendo um bem, né? Ela está te vendendo um bem, tá? Na expectativa que num prazo futuro ela receba este valor. O crédito, ele tem que ser visto como um produto para as instituições financeiras, como um produto a ser negociado, a ser vendido, tá? Assim, negociar crédito pressupõe um adequado sistema de cadastro de informações, tá? Para quê? Para que o banco possa analisar o risco dele não receber esse recurso de volta. Tá? Então, a partir disso é que ele estabelece se concede ou não um empréstimo e se concede a qual taxa de juros. O crédito é inserido, tá, no contexto da intermediação financeira, sendo parte relevante da geração de receita do banco. Lembrem-se do que eu falei no início da aula, né? Da transferência do recurso do agente superavitário para o deficitário e a diferença do que o banco paga para este aqui e cobra deste aqui,
né, é a maior receita dos bancos. Ou seja, e essa transferência aqui nada mais é do que o crédito. Né? O banco trabalha com dinheiro, com recurso de terceiros. Tá? É o que depositam para ele, é o que investem em papéis que ele gerencia. E com esse recurso, tá, ele faz aplicações, inclusive concede créditos. No momento que houver a liquidação daquele investimento, né, o banco vai ter que ressarcir de volta, vai ter que entregar ao investidor o valor de volta, né, acrescido da remuneração dele. Tá? Então, até por isso que o banco precisa ter um cuidado gigantesco na concessão do crédito, porque ele está trabalhando com recursos de terceiros e ele vai ter que tirar do bolso, né, caso ele não receba. Ele não receba. Crédito cumpre um papel econômico e social, tá, bastante relevante, porque ele viabiliza a circulação de riquezas, ou seja, ela transfere riqueza que estava parada em agentes superavitários para agentes deficitários, para que estes possam atender suas necessidades. Então ele movimenta a economia, faz a circulação de riquezas e atende à necessidade de uma boa parcela da sociedade. Porém, como eu falei, há riscos, tá? O risco do crédito representa a perda em razão da mudança na qualidade creditícia da contraparte. Ou seja, na qualidade do detentor, de quem recebeu aquele recurso, tá? Em ter condições de pagar de volta este crédito. Tá? Ou seja, está relacionado com a possibilidade de não recebimento devido a uma inadimplência da contraparte. Exemplo, crédito concedido a um cliente por um banco e não honrado segundo os termos que haviam sido acordados. Ou seja, atrasou, deixou rolar, aí o banco, para tentar reaver pelo menos uma parte do dinheiro, oferece descontos. O risco de crédito pode estar associado a uma pessoa física, empresa ou país soberano. Lembra dos títulos públicos que nós falamos no início dessa aula também? Tá? Existe um risco. Vamos dizer que o governo se endivide e tem a sua economia extremamente abalada e ele não consiga arcar com o pagamento desses títulos. Nossa vizinha Argentina aqui já fez isso algumas vezes. Tá? Então, não é porque o papel é de um país que não há risco. Tá? Sempre no mercado financeiro, sempre existe risco. Alguns menores, outros maiores, mas sempre existe risco. Classificação de risco de crédito, tá, gente? Então, a partir dessa análise, tá, os agentes que concedem o crédito, tá, as financeiras, os bancos, eles traçam análise do perfil de capacidades de pagamentos, criam modelos de classificação de crédito para poder decidir se concede esse crédito ou não. Tá? A partir disso, eles criam rankings, criam notas que são dadas às pessoas, às empresas, para que sejam analisadas estas notas na hora de decidir de conceder ou não crédito. Um exemplo claro que nós temos é o score, né, do Serasa Score. Onde quanto mais alto o seu score, quer dizer que mais fácil é de você pagar suas dívidas. Então, os bancos, né, entendem que há um risco menor em emprestar dinheiro, e como você tem um score alto, né, você tem uma pontuação alta, que diz que você tem uma grande chance de honrar suas dívidas um dia, né, além de facilitar para eles te concederem crédito, isso permite que eles cobrem uma taxa de juros menor. Essa análise, tá, é feita basicamente de forma julgamental, né, através de um julgo, através de um juízo, tá, baseado em algumas características e na experiência do departamento de crédito. Tá, em ver que clientes daquele tipo costumam pagar suas obrigações em dias, clientes deste outro tipo costumam atrasar suas contas. Então, análise de crédito consiste basicamente em atribuir valores a um conjunto de fatores, tá, que permitam subsidiar
a instituição financeira a decidir se vai lhe conceder ou não crédito. Existem diversos 6 do crédito, mas vamos focar em 5, tá? Que são os principais: caráter, colateral, capacidade, condições e capital. Todos esses são levados em conta na hora de conceder o crédito. E esses 5 que eu acabei de falar aqui são os principais, os que mais são considerados. Um é o caráter, tá? É a intenção do cliente saldar a dívida. Está ligado à honestidade e à reputação da pessoa. Ele é um bom pagador? Sempre foi. Ele tem um caráter de bom pagador? Não é porque ele ficou devendo uma vez ou outra que ele passa a ser um mau pagador. Às vezes pode ter sido uma intempérie, um momento problemático na vida dele, mas a partir do momento que ele resolveu a vida dele, né? Ele voltou a pagar, ele procurou a instituição, ele acertou tudo, voltou a pagar tudo, ou seja, ele tem um caráter de bom pagador. Tá? Então é analisado isso, se a pessoa já tem a intenção de pegar e não pagar, ou se sempre ele pagou em dia. Então ele tem um caráter de uma pessoa que costuma pagar suas contas em dia. 2, capacidade. É o potencial que o cliente tem de pagar o empréstimo que ele pegou, o crédito que ele conseguiu. Tá? Ou a habilidade do indivíduo em gerir o seu negócio a fim de gerar lucro, para que com este lucro ele possa pagar suas obrigações, né? Possa honrar suas obrigações. Condições é um fator levado bastante em consideração, tá? Que são as condições dos fatores externos e macroeconômicos que não podem ser controlados por ninguém, que podem afetar a capacidade do cliente de pagar suas obrigações. Por exemplo, vamos dizer que um agricultor esteja obtendo crédito, tentando obter crédito para financiar sua produção daquele ano. Mas as perspectivas para que aquele ano seja uma safra fraca por pouca chuva. Essas são as previsões. Então o banco já leva em conta essa previsão que talvez, né, se ela se concretizar, aquele agricultor não consiga vender sua produção, na verdade não consiga nem produzir o suficiente para vender, e desta forma ele não consiga honrar com o crédito concedido. Capital é a solidez financeira do solicitante e o grau de endividamento do seu patrimônio. Tá? Ou seja, é o quanto essa pessoa ou essa empresa que busca esse crédito, né, esse empréstimo, é sólida, possui suas finanças sólidas. E qual o grau de endividamento? Qual o nível de endividamento que essa pessoa, essa empresa já tem? Ele já tem empréstimo com outros bancos? Ele já tem 60% da renda endividada, 40% endividada, 80% endividada? Né? Porque aí a concessão de um novo crédito vai só endividar mais ele. Se ele já tem 40% endividado, por que esses 40% que ele se endividou e conseguiu de recurso, né? Não foi o suficiente ao ponto de agora ele estar querendo buscar mais um. O outro é o colateral, tá? Que é a capacidade do agente que busca o crédito em oferecer garantias para respaldar esse débito, tá? Como a indicação de avalista, oferecimento de um bem garantido, um veículo, um imóvel, um terreno. Isso dá uma certa tranquilidade ao agente financeiro, tá? Porque eu sei que se aquele indivíduo não honrar com crédito, aquele bem passa a ser meu. Não que o banco, a instituição financeira queira o bem, tá? Mas ela pode pegar este bem e mandar ele a um leiloeiro para que aconteça o leilão daquele bem e o banco aí sim receba o dinheiro. Tá? Isso permite que o banco ofereça uma taxa de juros menor, porque o risco para o banco também é menor. No final, é criada uma espécie de classificação do cliente. Tá? Exemplo aqui, clientes classe A, que são aqueles que pagam sempre no vencimento antecipadamente. Clientes B, que são aqueles que costumam pagar, mas pagam com atraso de até 10 dias. Cliente C, que são aqueles que pagam com atraso de 11 a 30 dias. Cliente D, que são aqueles que pagam com atraso superior a 30 dias. Né? Então é gerada uma classificação. Isso é só um exemplo, tá? Cada agência ranqueadora pode criar sua metodologia própria.
Ok, gente? Então, esta foi a aula da nossa unidade 1. Espero que tenham gostado. Obrigado.